Ok, vamos conversar sobre pericárdio, né? Pericárdio é como o próprio nome indica, é o tecido que está localizado na periferia do coração, em torno do coração. Ele é um saco, na realidade com 3 folhetos, que vai envolver todo o coração e o início dos chamados vasos da base. Tá? É um saco que tem uma disposição especial, de tal forma que entre 2 desses folhetos nós vamos ter um espaço, que é a cavidade pericárdica. Então, o pericárdio, na realidade, é uma estrutura dupla, é um saco dentro de outro saco. Então, nós temos externamente o chamado pericárdio fibroso, que é a parte mais resistente do pericárdio, e internamente esse pericárdio fibroso, um pericárdio mais delgado, que é o pericárdio seroso. Vejam essa imagem aqui, nós temos um corte frontal do coração e nós destacamos em close uma parte desse corte que vai nos revelar a estratigrafia do coração. Então vejam, o coração ele é formado estratigraficamente, de dentro para fora, por um tecido de revestimento interno, que é o endocárdio, em seguida pela grande massa do coração, que é o músculo cardíaco, que é o miocárdio, e finalmente um revestimento de epicárdio, que nada mais é do que a lâmina mais interna do pericárdio. Então vejam aqui, os componentes do pericárdio. Nós temos aqui uma lâmina resistente externa, que é o pericárdio fibroso. Colado nessa lâmina externa, que é o pericárdio fibroso, nós temos uma lâmina que é a lâmina parietal do pericárdio seroso. A lâmina parietal do pericárdio seroso está totalmente incorporada, não há espaço entre ela e o pericárdio fibroso. Depois nós vamos ter um espaço, que é a chamada cavidade do pericárdio, que está bastante exagerado aqui, e depois nós vamos ter então a lâmina restante do pericárdio seroso, que é a mais interna, é aquela que está aplicada ao coração, como se fosse um contact aqui aplicado ao coração, é a lâmina visceral do pericárdio seroso ou epicárdio. Então, recapitulando, nós temos um pericárdio mais interno, formado por 2 lâminas. Chama-se pericárdio seroso, com uma lâmina parietal e uma lâmina visceral, também chamada de epicárdio. E nós temos um pericárdio mais externo, mais resistente, que é o chamado pericárdio fibroso. Entre o pericárdio fibroso e a lâmina parietal do pericárdio seroso, não há espaço, elas estão coladas. E entre as 2 lâminas do pericárdio seroso, a lâmina parietal e a lâmina visceral ou epicárdio, há um espaço. Esse espaço é um espaço capilar ocupado por um líquido de espessura capilar, que impede que haja atrito ou diminui o máximo possível o atrito entre essas 2 lâminas quando há movimentação do coração. As lâminas do pericárdio visceral e parietal, elas são contínuas, como nós podemos observar nas figuras que virão a seguir. E essa continuidade provoca dobras que nós chamamos de seios do pericárdio. Nós temos 2 seios pericárdicos, o seio transverso do pericárdio e o seio oblíquo do pericárdio. Vamos entender isso melhor aqui. Vejam bem aqui, ó, uma vista do saco pericárdico, propriamente dito. Nós retiramos o coração e o que nós estamos vendo aqui, ó, é a reflexão do pericárdio, da lâmina visceral do pericárdio, do pericárdio seroso, para formar a lâmina parietal. Ó. Quando eu pego essa espessura aqui, eu tenho pericárdio fibroso externamente e lâmina parietal do pericárdio seroso se refletindo internamente. Essas reflexões vão formar aqui seios. Né? Aqui posteriormente ao tronco pulmonar e a aorta ascendente, nós temos essa reflexão
no sentido transversal, que forma o seio transverso do pericárdio. E aqui, ó, entre a parte direita da estrutura venosa, as veias pulmonares direita e veias cavas, e a parte esquerda da estrutura venosa das veias pulmonares esquerdas, eu vou ter também uma reflexão que vai formar um seio, não no sentido transverso, mas no sentido mais oblíquo. É o seio oblíquo do pericárdio. Esses seios são importantes porque, por exemplo, o seio transverso do pericárdio, ele é uma via natural, um espaço natural que o cirurgião cardíaco pode alcançar com o seu dedo indicador aqui, passado posteriormente à aorta ascendente e ao tronco pulmonar. E quando ele alcança esse caminho natural, ele tem um local onde ele pode passar um fio e envolver esses dois vasos e fechar esses dois vasos, né? Quando há, por exemplo, necessidade de se estabelecer uma circulação extracardíaca, extracorpórea aqui do coração. O pericárdio, ele está intimamente aderido às estruturas vizinhas do coração. Por exemplo, o coração, como nós podemos observar, ele está repousando aqui, ó, sobre o diafragma. E aqui o que nós vemos é o pericárdio repousando sobre o diafragma e aderido aqui ao diafragma, de tal maneira que ele forma essas pequenas estruturas aqui, ó, que são chamados ligamentos pericárdico-frênicos. Tá? Então vejam aqui, ó, os ligamentos entre o diafragma e o pericárdio, ligamentos pericárdico-frênicos que aderem firmemente o pericárdio ao diafragma. Vejam aqui, ó, né? Uma representação também bastante interessante, mostrando eles acabam formando uma estrutura única, totalmente aderida. Isso, inclusive, provoca o deslocamento do coração cada vez que o diafragma se desloca inferiormente. Um corte transversal de uma peça cadavérica, né, mostrando aqui posteriormente a coluna vertebral, anteriormente aqui o externo, né? A cavidade torácica ocupada pelos pulmões e a cada lado, e aqui pela estrutura cardíaca, onde nós observamos o pericárdio, ó, circundando toda essa estrutura cardíaca, e aqui, ó, enviando uma comunicação com o externo. É o chamado ligamento externo-pericárdico. Esse ligamento, ele vai provocar, toda vez que o coração se expande e se contrai, ele vai tensionar esse ligamento aqui entre o externo e o pericárdio. Então vejam aqui, destacado esse ligamento. Qual é a aplicação clínica desse conhecimento? Nessa imagem radiológica, essa extensão anterior aqui do pericárdio, presa ao externo, o ligamento externo pericárdico. Toda vez que eu tiver um processo inflamatório do pericárdio, uma pericardite, eu vou ter a extensão dessa pericardite para esse ligamento. Então, toda vez que esse ligamento ficar esticado, né, for tensionado, ele vai tensionar esse pericárdio e vai provocar dor. Então, por exemplo, um paciente nessa posição aqui, ó, com o coração, o peso do coração para trás, esse ligamento vai esticar e um pericárdio inflamado, então, vai provocar dor. É comum o paciente que tem pericardite ficar na posição justamente oposta. Ele procura deslocar o tronco para frente para que esse coração ele se aproxime aqui da parte anterior do tronco e, com isso, deixe de esticar esse ligamento e provocar dor. É o chamado decúbito genopeitoral, ou posição de prece maometana, como o clínico muitas vezes gosta de caracterizar a posição do doente, que é uma posição de conforto
para o paciente que tem a pericardite. Uma visualização interessante aqui, né, de um acesso ao coração após uma esternotomia, nós observamos o cirurgião seccionando, olha que interessante, ele abriu ali, ó, a cavidade do pericárdio e saiu bastante líquido. Não é normal isso, provavelmente esse paciente tinha uma pericardite. Então ele está abrindo o pericárdio fibroso inicialmente e logo abaixo dele, ó, o pericárdio seroso na sua lâmina parietal. Olha, ele já abriu completamente isso e nós observamos então, ó, ele demonstra bem ali o pericárdio fibroso, é o que ele está mostrando agora, e em seguida ele vai demonstrar o pericárdio, olha bem, o pericárdio fibroso por fora e a lâmina parietal do pericárdio seroso por dentro. O que nós estamos vendo aqui, ó, já é o coração com a lâmina visceral do pericárdio seroso aplicado a ela, o epicárdio. Algo interessante a ser observado em relação à cavidade pericárdica é que, embora ela seja uma cavidade pequena, virtual, ela tem um potencial para se tornar preenchida. Então, qualquer situação que provoque a presença de líquido em excesso no interior dessa cavidade, torna essa cavidade uma cavidade real. Por exemplo, aqui o que nós observamos? Um paciente que começa a preencher essa cavidade com líquido. Isso vai variar desde um preenchimento parcial, por exemplo, por uma pericardite, até um preenchimento bastante intenso, tanto por exudação de uma pericardite, quanto por sangue, por exemplo, oriundo de um trauma cardíaco, né? Então, nós observamos aqui uma cavidade bastante preenchida. Essa cavidade bastante preenchida pode provocar um quadro que nós chamamos de tamponamento cardíaco, né, evidenciado aqui nesse exame, onde nós observamos o coração dentro da cavidade do pericárdio e agora, olha, uma cavidade bastante exuberante aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro. Repare que esse coração, ele não muda o formato dele. Se ele não se expande, ele não se preenche com sangue para depois se esvaziar. Então, esse é um quadro gravíssimo chamado de tamponamento pericárdico que vai exigir um procedimento de punção dessa cavidade pericárdica para o esvaziamento e a volta da função cardíaca. Então, o pericárdio, como nós acabamos de demonstrar, é uma estrutura que circunda o coração, né, mantém o coração na sua posição e que pode, em determinadas situações, ter a sua cavidade preenchida, provocando danos à função cardíaca e exigindo, então, a intervenção do médico.